Eu estava sentada à mesa da minha sala quando ouvi meu nome sendo dito do outro lado da parede. Não era um chamado, era uma decisão. Márcia, sua mãe não tem mais condição de cuidar disso sozinha. A voz era baixa, controlada, segura demais para ser dúvida. A gente precisa assumir antes que ela perca tudo. Eu não me mexi. A xícara de café ainda estava quente nas minhas mãos. Mas naquele momento, alguma coisa dentro de mim esfriou de vez, porque a resposta da minha filha não veio rápida. Veio depois de um silêncio. E quando veio, veio concordando. Foi ali que eu entendi uma coisa que demorou anos para acontecer. Eles não estavam preocupados comigo. Eles estavam se preparando para tomar o controle da minha vida e do meu dinheiro. Eu poderia ter levantado, poderia ter entrado na cozinha, poderia ter colocado tudo na mesa naquele mesmo instante. Mas eu não fiz nada disso. Eu fiquei em silêncio, observando, porque naquele momento eu percebi que pela primeira vez em muito tempo eu tinha uma vantagem. Eles achavam que eu não estava entendendo nada. E foi exatamente por isso que eu decidi deixar eles pensarem. Meu nome é Conceição, Conceição Aparecida Ferreira Lima, filha de Benedito e de Dona Neuza, nascida numa sexta-feira de novembro em Ribeirão Preto, numa casa pequena de tijolo aparente, onde o cheiro de terra molhada entrava pela janela do quarto toda vez que chovia. Cresci entre o som da máquina de costura da minha mãe e o cheiro de graxa das mãos do meu pai, que consertava sapatos numa sapataria na rua de baixo. Não tivemos muito, mas tivemos o suficiente para que eu aprendesse que dignidade não depende de dinheiro, que respeito não se mendiga e que silêncio, quando bem usado, vale mais do que qualquer discurso. Casei com 22 anos com o Geraldo. Ele era técnico de manutenção numa indústria têxtil, homem calmo, de poucas palavras, que cheirava a óleo de máquina quando chegava em casa e sempre lavava as mãos 2 vezes antes de me abraçar. Não era um homem de grandes gestos, mas era presente. Era honesto, era meu. Tivemos 2 filhos, a Márcia, que veio primeiro, e o Daniel, que chegou 4 anos depois com uma cólica que durou 3 meses e me ensinou mais sobre resistência do que qualquer coisa que eu tinha vivido antes. Criei os 2 com o mesmo rigor e o mesmo amor. Trabalhei durante anos como auxiliar administrativa numa empresa de contabilidade. Acordava cedo, voltava tarde, fazia janta, ajudava com a lição, rezava com eles antes de dormir. O Geraldo fazia a parte dele. Éramos uma equipe, não perfeita, mas real. Quando o Geraldo adoeceu, a Márcia tinha 28 anos e o Daniel tinha 24. O diagnóstico veio num papel dobrado que o médico entregou como se estivesse entregando uma conta de água. Câncer no pâncreas, estágio avançado. Tivemos 11 meses. 11 meses em que eu aprendi o que é dormir pouco, chorar sem barulho para não assustar os filhos e continuar de pé quando tudo dentro de você quer dobrar os joelhos e não levantar mais. O Geraldo morreu numa manhã de março, com o sol entrando pela janela do quarto do hospital e a minha mão na dele. Não disse nada no final. Só apertou meus dedos uma vez, devagar, como se estivesse me dizendo algo que as palavras não dariam conta. E foi. Fiquei. Com 51 anos, 2 filhos adultos, uma casa quitada, uma aposentadoria que não me deixaria rica, mas me deixaria de pé, e um silêncio dentro de mim que levou tempo para aprender a habitar sem desespero. Não me dei ao luxo de parar, não porque não quisesse, mas porque a Márcia precisava de mim para cuidar dos netos quando ela voltou a trabalhar. E o Daniel estava começando um negócio que ainda não andava sozinho, e a vida não espera que a gente termine de sentir saudade para continuar exigindo presença. Então eu continuei. Presente, disponível, ali. Foram anos assim. Anos em que eu fui a âncora, o ponto fixo, o lugar onde todo mundo ancorava quando a maré ficava grossa. E eu fiz isso com gosto, com amor genuíno, sem esperar medalha. Porque é isso que mãe faz. Porque eu acreditava, com toda a minha ingenuidade madura, que presença gera presença.
que o amor que você planta volta para você de alguma forma. Demorei muito tempo para entender que nem sempre é assim. Os primeiros sinais foram sutis, tão sutis que eu passei meses sem querer enxergar. Ou talvez eu tenha enxergado e decidido não ver, que é uma coisa diferente, e que nós mulheres fazemos com uma frequência que me envergonha quando olho para trás. O primeiro sinal foi um almoço de domingo. Sempre almoçávamos juntos aos domingos, eu, a Márcia, o Fábio, os 2 netos, o Daniel quando não estava viajando. Era um ritual que eu prezava, que eu preparava com cuidado, que me dava a sensação de continuidade, de família existindo apesar da ausência do Geraldo. Mas num domingo de setembro, a Márcia me ligou às 10 da manhã. Mãe, hoje não vai dar. O Fábio tem uns amigos que vieram de São Paulo. A gente vai levar eles para o clube. A semana que vem a gente compensa. Disse tudo bem. Desliguei o telefone. Olhei para a panela de frango que já estava no fogo há 1 hora. Comi sozinha, devagar, ouvindo o silêncio da casa que parecia maior do que de costume naquele dia. A semana que vem não aconteceu, e nem a outra. O segundo sinal foi no aniversário do meu neto mais velho, o Guilherme, que completou 10 anos em novembro. A festa foi numa chácara que o Fábio alugou com os amigos, cheia de gente que eu não conhecia, música alta, crianças correndo por todo lado. Eu fui, claro. Levei o presente que o Guilherme tinha pedido, embrulhado com capricho, com um cartão escrito à mão. Fiquei sentada numa mesa de plástico debaixo de uma árvore durante a maior parte da tarde, porque a Márcia estava circulando entre os grupos de amigos e o Fábio estava no churrasqueiro com os homens e ninguém veio me buscar para apresentar a ninguém. O Guilherme veio me dar um abraço quando chegou e depois sumiu na direção dos outros meninos. Não me lembro de ter falado com alguém por mais de 3 minutos naquela tarde. Na volta, no carro, senti um cansaço que não era do corpo. O terceiro sinal foi o mais claro. Foi quando a Márcia me pediu para pegar os netos na escola 3 vezes por semana, porque ela tinha conseguido um novo cargo e o horário tinha mudado. Concordei. Comecei a reorganizar minha semana em torno daquele compromisso. E 3 semanas depois ela me ligou para dizer que tinha contratado uma babá porque era mais prático, que obrigada, mãe, que eu não precisava me preocupar mais. Não perguntou como eu me sentia com isso. Não perguntou se eu tinha gostado de fazer aquilo, se tinha sido pesado ou leve, se eu ia sentir falta. Para ela, eu era uma solução logística que tinha sido substituída por outra solução logística. Eu fiquei de pé na cozinha por um tempo, depois de desligar o telefone, olhando para a gaveta onde eu guardava o caderninho onde anotava os horários escolares dos netos. Peguei o caderninho, fiquei olhando para ele e então o coloquei de volta na gaveta, devagar, e fui lavar a louça. Não disse nada. Continuei presente. Continuei disponível. Continuei sendo a mãe que eles precisavam que eu fosse. E dentro de mim, alguma coisa foi ficando cada vez mais quieta. A conversa que ouvi através da parede não foi um raio num céu azul. Foi o momento em que uma nuvem que eu tinha escolhido ignorar finalmente abriu e choveu. O que havia acontecido antes daquele dia em junho era uma série de eventos que eu precisaria de muito mais tempo para te contar em detalhes, mas que juntos desenhavam um quadro que eu me recusei a olhar de frente por muito tempo. A questão era a seguinte: o Geraldo tinha deixado para mim, além da casa, uma pequena aplicação financeira. Não era fortuna. Era o resultado de anos de parcimônia, de café sem biscoito, de férias dentro do estado, de carro mantido por mais tempo do que o necessário. Era reserva, era segurança, era o que ele tinha conseguido construir para garantir que eu ficasse bem. O Fábio ficou sabendo do valor desse dinheiro no almoço de família, onde minha cunhada, sem má intenção, mas sem nenhum tato, comentou sobre o assunto. A partir daí, as coisas foram mudando de uma forma que eu demorei a nomear, mas que meu corpo percebeu antes da minha cabeça. O Fábio começou a aparecer mais, a fazer perguntas sobre como eu gerenciava as finanças, a dizer, sempre com um tom de cuidado que soava ensaiado, que ele entendia muito de investimentos,
que os rendimentos que eu tinha eram abaixo do que eu merecia, que ele conhecia formas melhores de multiplicar aquilo. Eu ouvia, agradecia. Não dava uma resposta definitiva. Ele não estava acostumado com isso. A Márcia, no começo, não estava nessa conversa, mas aos poucos eu fui percebendo que as sugestões do Fábio chegavam até mim pela voz dela também. Mãe, o Fábio tem um amigo que trabalha num fundo de investimento muito sério. Você devia pelo menos ouvir. Mãe, esse dinheiro parado não rende. Você está perdendo para a inflação. Mãe, a gente está tentando te ajudar. Essa última frase me acertou de um jeito que ela não esperava. Porque quando alguém diz que está tentando te ajudar com um dinheiro que é seu, num tom que sugere que você não tem capacidade de decidir sobre ele, não é ajuda. É controle disfarçado de carinho. Mas eu não disse isso. Fiquei quieta. Continuei observando. E foi assim que cheguei àquele dia de junho, àquela tarde fria, àquela xícara de café esfriando entre os meus dedos, àquelas palavras ditas do outro lado da parede por um homem que achava que eu tinha perdido a capacidade de gerir minha própria vida. E minha filha concordando com ele. O que aconteceu depois disso foi impossível de prever. Nem eu mesma preveria. Na manhã seguinte, àquele dia, acordei cedo, antes do sol. Fiz café devagar, sem pressa, ouvindo o silêncio da casa que sempre me pareceu mais honesto do que qualquer conversa. Peguei o telefone e liguei para uma amiga minha de anos, a Sueli, que trabalhou durante décadas num banco e que entendia de dinheiro e de gente com a mesma profundidade. Combinei de almoçar com ela naquela semana. Depois liguei para o meu filho, o Daniel, que mora em Belo Horizonte, que trabalha com importação de equipamentos agrícolas, que me liga toda semana com uma regularidade que eu aprendi a valorizar mais do que antes. Contei o que tinha ouvido. Com calma, com detalhes, sem exagero emocional. O Daniel ficou em silêncio por um tempo depois que eu terminei. E então disse: Mãe, você não está perdida, você nunca esteve. Mas talvez seja a hora de deixar de agir como se precisasse provar isso para alguém. Aquela frase ficou dentro de mim o dia todo. Talvez seja a hora de deixar de agir como se precisasse provar isso para alguém. Na semana seguinte fui ao banco. Não para mover o dinheiro, não para tomar nenhuma decisão apressada, mas para entender exatamente o que eu tinha, como estava aplicado e quais eram as minhas opções reais. A gerente era uma mulher de uns 40 anos, competente, direta, que me explicou tudo sem me tratar como se eu não entendesse. Saí de lá com informações. Saí de lá sabendo o que era meu, quanto era e como funcionava. Saí de lá me sentindo como eu mesma. Naquele mesmo dia, no caminho de volta para casa, passei por frente a uma escola de cerâmica que ficava a 3 quarteirões da minha rua. Eu tinha passado por aquela escola dezenas de vezes sem entrar. Naquele dia entrei. A professora era uma mulher miúda de cabelos grisalhos que me recebeu com um sorriso sem exagero. Perguntou o que eu queria aprender. Disse que não sabia, que só queria fazer alguma coisa com as mãos. Ela disse que isso era exatamente o começo. Me matriculei naquela tarde. Não contei para Márcia. As semanas seguintes foram estranhas de um jeito que eu não esperava. Eu continuei sendo a mesma Conceição de sempre na superfície. Atendia quando a Márcia ligava, respondia às mensagens, aparecia quando era chamada. Mas alguma coisa tinha mudado na minha postura, numa camada que eu mal consigo descrever, mas que as pessoas ao redor percebem antes mesmo de entender o que estão percebendo. Eu tinha parado de me justificar. Tinha parado de explicar meus silêncios. Tinha parado de preencher os espaços vazios das conversas com disponibilidade. E o Fábio percebeu primeiro. Numa tarde de julho, ele me ligou diretamente, coisa que raramente fazia. A voz estava mais cuidadosa do que de costume. Disse que queria conversar sobre aquele assunto dos investimentos, que tinha pensado melhor, que talvez eu tivesse razão em querer conhecer mais antes de decidir qualquer coisa. Eu ouvi com atenção. Agradeci. Disse que já tinha conversado com o banco e que estava satisfeita com o que tinha.
Houve uma pausa. Já foi ao banco sozinha? Disse que sim. E não quis nos contar antes? Disse que não havia necessidade. Outro silêncio. Tudo bem, Conceição. Só quero que você saiba que a gente está aqui se precisar. Disse que sabia. Que obrigada. Desliguei o telefone. Fui para a aula de cerâmica. Naquela tarde, aprendi a fazer a primeira argila ceder entre os dedos. A professora disse que a cerâmica ensina paciência porque você não pode forçar. Se você forçar, a argila racha. Você precisa ir devagar, sentindo a resistência, trabalhando com ela, não contra ela. Ouvi aquilo e senti como se ela estivesse me descrevendo algo que eu tinha levado 63 anos para aprender sobre mim mesma. A Márcia foi me visitar num sábado de agosto, sem avisar o que era incomum. Eu estava com avental, as mãos ainda com resquício de argila que não tinha saído completamente quando ela bateu na porta. Ficou me olhando por um segundo antes de entrar, com uma expressão que eu não soube nomear direito. Surpresa, talvez. Ou talvez fosse outra coisa. Entrou, sentou na sala, recusou o café com uma gentileza que também era incomum. Ficamos em silêncio por um momento. Então ela disse: "Mãe, você está diferente." Perguntei o que queria dizer com diferente. Não sei explicar. Você parece mais distante. Eu fico te mandando mensagem e você demora para responder. Você não me conta mais o que está fazendo. Disse que estava bem, que estava ocupada, que tinha começado uma aula de cerâmica. Ela me olhou como se eu tivesse dito que tinha começado a pilotar aviões. Cerâmica? Disse que sim. Mas por quê? Aquela pergunta me parou. Não pelo que dizia, mas pelo que revelava. Pelo fato de que minha filha, ao saber que eu tinha começado algo novo, algo que era só meu, a primeira coisa que sentiu foi estranhamento. Como se eu não tivesse o direito de ter um interesse que ela não compreendia. Como se a minha existência só fizesse sentido quando estava a serviço de algo que ela reconhecia. Respondi com calma. Porque eu gosto. Porque faz bem. Porque é meu. Ela ficou em silêncio. Depois disse: "Tá bom, mãe? Só tô perguntando." Mas aquele "tá bom" tinha um peso que não era tudo bem. Ela foi embora pouco depois. E eu fui lavar as mãos devagar, sentindo a água fria no pulso, e pensei que estava chegando a hora de dizer algumas coisas que eu tinha guardado por tempo demais. O momento aconteceu em setembro. Um almoço que a Márcia organizou em casa dela, aquele tipo de almoço familiar que parece casual, mas que tem um propósito que você só descobre quando já está sentada. O Fábio estava lá, claro. Os filhos deles, o Guilherme e a Isadora. E a mãe do Fábio também, Dona Eunice, que eu nunca tinha visto em nenhum almoço anterior, o que já me disse alguma coisa antes de a comida chegar à mesa. Almoçamos. Conversa leve sobre as crianças, sobre o trabalho do Fábio que tinha ido bem, sobre uma viagem que eles estavam planejando para as férias de julho do ano seguinte. E então, quando a sobremesa chegou, o Fábio limpou a boca com o guardanapo, cruzou os cotovelos sobre a mesa e disse, com o tom de quem está chegando no assunto que importa: "Conceição, a gente queria conversar sobre o futuro." Eu estava com uma colher de pudim a meio caminho da boca. Pousei a colher. Olhei para ele. "Que futuro?" "O seu. Você está sozinha. A casa é grande. A manutenção custa caro. E com o tempo as coisas vão ficando mais difíceis. A gente estava pensando..." Ele olhou para a Márcia, que olhou para a mesa. "Que talvez você considerasse vender a casa, simplificar um pouco e investir esse dinheiro de uma forma que te desse mais segurança a longo prazo." Fiquei olhando para ele por um momento. Então olhei para a Márcia. Ela estava olhando para o copo de suco, fazendo pequenos círculos com o dedo na borda. E olhei para a Dona Eunice, que estava com um sorriso que não chegava aos olhos, sentada como quem assistia a uma reunião de negócios. Algo que estava quieto dentro de mim ficou mais quieto ainda. E então falei: "Fábio, a casa onde eu moro foi comprada pelo meu marido e por mim com 30 anos de trabalho.
Não tem hipoteca, não tem pendência, não tem nenhuma conta atrasada. Ela não é grande demais para mim. Ela é exatamente do tamanho que ela tem que ser, porque é a casa onde os meus filhos cresceram e onde eu ainda me sinto em casa. Agradeço a preocupação, mas não há nada a decidir sobre esse assunto. O silêncio que seguiu foi do tipo que ocupa todo o espaço de uma sala. O Fábio abriu a boca, fechou. Olhou para a Márcia. A Márcia finalmente levantou os olhos da mesa e me olhou. E no olhar dela havia uma mistura de coisas que eu não conseguia separar. Vergonha, talvez. Ou talvez fosse alívio. Ou talvez as duas coisas juntas. Mãe, ela começou. Márcia. Disse o nome dela com gentileza, mas com firmeza. A gente pode conversar sobre isso depois, se você quiser. Mas não hoje. Não aqui. Ela fechou a boca. Assentiu. A dona Eunice pediu mais pudim. Na semana depois daquele almoço, a Márcia me ligou. Não o Fábio, ela. E a voz era diferente, mais baixa, mais dela. Mãe, eu preciso te pedir desculpa. Esperei. Eu sei que a forma como a gente chegou nesse assunto foi errada. Eu sei que o Fábio tem um jeito de colocar as coisas que parece que ele quer controlar. Mas a intenção dele é boa. E eu também fui fraca. Fiquei em silêncio quando deveria ter falado. Eu tenho medo de você ficar sozinha, mãe. Tenho medo de que aconteça alguma coisa e eu não estar perto. Ouvi tudo. E então disse: Márcia, eu sei que você tem medo. Eu também tenho medo de coisas. Mas medo não é razão para tomar decisões sobre a vida de outra pessoa sem perguntá-la. Eu tenho 63 anos. Fui ao banco sozinha, conversei com pessoas, entendi minha situação. Não estou perdida, nunca estive. O que está faltando não é tutela, é presença. É você me ligar para perguntar como eu estou sem ter um motivo específico para isso. É seu filho lembrar que tem uma avó que existe quando não é aniversário dele. É você me incluir na sua vida, não na sua agenda de problemas a resolver. Silêncio. Você está certa. A voz dela estava diferente agora, mais fina. Eu fui te tratando como uma responsabilidade e não como uma pessoa. E não foi de propósito, mãe. Mas não foi sem culpa também. Aquele reconhecimento simples, sem drama, foi mais do que eu tinha esperado receber. Disse: Está bom, Márcia, mas agora você sabe. E o que fazemos com o que sabemos é o que define quem a gente é. As coisas não mudaram da noite para o dia. Nunca mudam. Quem espera transformações instantâneas vai se decepcionar. Porque gente não é interruptor, não tem posição de liga ou desliga. Gente é processo. E processo leva tempo e exige paciência, especialmente quando os padrões já estão instalados há anos. O Fábio demorou mais. Passou outubro inteiro num silêncio que eu interpretei, corretamente, como o silêncio de um homem que não sabe como se relacionar com uma mulher que não cedeu. Não era raiva, era estranhamento. Ele simplesmente não tinha no repertório dele um modelo de sogra que dissesse não sem se justificar por horas depois. Então ficou quieto, mantendo distância, esperando que eu voltasse a ser o que eu era antes. Eu não voltei. Em novembro ele me convidou para um almoço, só os 3, sem as crianças. Eu fui. Ele estava mais cuidadoso, mais considerado na forma de falar. Perguntou sobre a cerâmica. Disse que tinha achado interessante, que nunca tinha pensado que eu gostasse dessas coisas. Perguntei com genuína curiosidade o que ele tinha achado que eu gostava. Ele ficou sem resposta por um momento. E foi naquele momento que percebi que o Fábio simplesmente nunca tinha pensado sobre o que eu gostava. Nunca me havia feito essa pergunta, nem a si mesmo, nem a mim. Eu era um papel na vida da Márcia, e papéis não têm preferências. Disse isso a ele, não com raiva, não com acusação. Disse de um jeito que era mais observação do que ataque. Ele assentiu devagar. Disse que entendia, que precisava pensar sobre isso. E eu achei que era honesto, que já era alguma coisa. O Daniel veio me visitar em dezembro. Ficou uma semana. Dormiu no quarto que foi dele a vida toda, com o mesmo colchão de mola que rangeu a noite inteira,
e que ele reclamou no café da manhã com a mesma cara que tinha quando tinha 15 anos. Rimos disso. Foi bom rir assim, sem motivo maior do que um colchão ruim. Numa tarde saímos para caminhar no parque perto de casa. O ar estava mais frio do que o comum para dezembro em Campinas, daquele frio de garoa fina que gruda na roupa sem você perceber. Ele caminhou ao meu lado com as mãos nos bolsos e num certo momento disse: "Mãe, você está diferente desde que a gente conversou em junho, mas firme. É a palavra certa, acho." Disse que era uma palavra boa. "Você não está com raiva da Márcia?" Pensei antes de responder. "Estou decepcionada, que é diferente. Raiva passa depressa e não deixa nada útil. Decepção dói mais, mas te ensina onde você colocou expectativas erradas. Aprendi que eu esperava que ela me visse de um jeito que ela simplesmente não estava preparada para ver. Isso é meu também, não só dela." O Daniel ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: "O pai estaria orgulhoso de você?" Não respondi. Não precisei. Senti o aperto usual na garganta, que vem sempre quando alguém menciona o Geraldo, e deixei ele estar lá por um momento antes de continuar caminhando. O Natal daquele ano foi diferente de todos os anteriores. A Márcia me chamou para a casa dela, como sempre, mas desta vez ela me ligou 2 semanas antes para perguntar o que eu queria de presente, o que eu preferia comer, se havia alguma coisa que eu queria fazer diferente. Eram perguntas simples, mas eram perguntas. Ela estava perguntando, não decidindo por mim. Disse que queria um Natal mais tranquilo, sem muitos convidados, sem a correria dos anos anteriores. Ela ouviu, concordou. Foi exatamente isso. Na mesa, a Isadora, minha neta de 8 anos, sentou do meu lado e passou boa parte do jantar me contando sobre um livro que ela estava lendo. Uma história de uma menina que encontra um jardim secreto e aprende a cuidar das plantas. Eu ouvi com atenção genuína, fazendo perguntas que faziam ela se animar mais ainda na explicação. Em algum momento percebi que a Márcia estava me observando de um canto da mesa com uma expressão que eu levei um tempo para nomear. Era a admiração. Não a admiração de filha que admira mãe por obrigação. Era a admiração de uma pessoa que está vendo outra pessoa de verdade, talvez pela primeira vez em muito tempo. Depois que as crianças foram dormir, a Márcia e eu ficamos na cozinha lavando a louça juntas, como fazíamos quando ela era adolescente, e eu ainda tentava usar esses momentos para conversar sobre coisas importantes sem parecer que estava puxando uma conversa importante. Ela lavava, eu enxugava. O barulho da água era confortante. "Mãe", ela disse sem olhar para mim, "eu fico pensando muito sobre o que você me disse em setembro. Sobre presença. Sobre eu te tratar como responsabilidade." Eu enxuguei um prato devagar. "Eu aprendi com você a cuidar de todo mundo. Só que aprendi errado. Aprendi a cuidar de uma forma que controla, que decide, que não pergunta. Acho que eu reproduzi isso com você sem perceber. E me envergonho disso." Pousei o prato. Olhei para ela. Para o perfil dela, que tinha muito do Geraldo, na linha do nariz, na forma da testa. Disse: "Você não precisa ter vergonha, Márcia. Precisa ter consciência, que já é mais difícil e mais valioso." Ela enxugou os olhos com o dorso do pulso molhado, de um jeito que me fez rir baixinho. Ela também riu. E ficamos ali, mãe e filha, na cozinha com cheiro de noz moscada e carne assada, rindo de uma coisa que não tinha graça nenhuma, mas que tinha alívio, tinha libertação. Janeiro trouxe calor, chuva à tarde, e a confirmação de que eu tinha tomado uma decisão, que já sabia que ia tomar desde aquele dia de junho, diante da parede. Ia fazer um curso. Tinha visto, meses antes, num folheto que alguém tinha deixado na recepção da escola de cerâmica, a divulgação de um curso de escrita criativa, oferecido por uma associação cultural da cidade. 8 semanas, às terças de manhã. Inscrição aberta. Me inscrevi. Não contei para ninguém antes de começar. Quando contei depois da primeira aula, o Daniel reagiu com entusiasmo imediato. A Márcia demorou 1 segundo a mais,
mas depois sorriu e disse que achava ótimo. O Fábio não disse nada, mas também não disse que era bobagem. Já era progresso. As aulas eram numa sala pequena com cheiro de livro velho e janela para um jardim descuidado que tinha sua beleza própria. A professora era uma mulher de uns 55 anos, com cabelos brancos cortados curtos e óculos que ela trocava de lugar o tempo todo, às vezes na cabeça, às vezes no rosto, às vezes na mão. Ela ensinava com uma honestidade que eu não esperava. Disse na primeira aula que escrever não era sobre talento, era sobre coragem. Sobre escolher dizer a coisa verdadeira em vez da coisa bonita. Sobre não ter medo de ocupar espaço na página. Achei que ela estava falando sobre mais do que escrita. Comecei a escrever. Coisas pequenas primeiro, memórias, o cheiro da sapataria do meu pai, a textura da manta que a minha mãe fazia nas noites de inverno, a forma como o Geraldo lavava as mãos 2 vezes antes de me abraçar. Escrevi sobre o almoço do Guilherme, onde fiquei sozinha embaixo de uma árvore. Escrevi sobre a conversa do outro lado da parede. Escrevi sobre o pudim que pousei na colher quando o Fábio falou sobre meu futuro como se fosse um problema de logística. Escrever essas coisas foi diferente de pensar nelas. Pensar mantém tudo dentro. Escrever coloca para fora, dá forma, dá tamanho real. E muitas vezes o tamanho real é menor do que o que parecia dentro. Em fevereiro aconteceu uma coisa que não estava nos meus planos. A professora do curso pediu que cada aluno trouxesse um texto para compartilhar com a turma. Curto, disse ela. Não precisava ser perfeito, só precisava ser honesto. Eu escrevi sobre o meu marido, sobre os 11 meses, sobre a manhã de março com sol na janela do hospital, sobre apertar a mão dele enquanto ele foi. Escrevi com cuidado e com coragem, escolhendo cada palavra como ele escolhia cada passo quando a doença foi roubando as forças. Quando terminei de ler para a turma, havia silêncio. A professora disse: Conceição, você escreve com uma dignidade que é muito rara. Guardei aquela frase. Não porque precisei dela para me sentir capaz, mas porque às vezes é bom ouvir de fora o que você já sabe por dentro. A Sueli, minha amiga do banco, me ligou em março para dizer que estava organizando uma viagem com um grupo de amigas para Porto de Galinhas em abril. Perguntou se eu queria ir. Nunca tinha ido a Porto de Galinhas. Sempre quis. E sempre havia uma razão para não ir, um compromisso, uma necessidade de estar disponível, um filho precisando de alguma coisa, um neto com febre, uma agenda que nunca era totalmente minha. Disse que sim, sem consultar ninguém, sem esperar permissão de ninguém. Comprei a passagem naquela tarde, antes que a minha velha compulsão por disponibilidade mudasse de ideia. Quando contei para a Márcia, ela ficou em silêncio por um momento. Então disse: Que ótimo, mãe. Você vai adorar. Não sei se havia um resquício de surpresa na voz dela, se havia algo de estranhamento pela decisão tomada sem consulta, mas o que importou foi o que ela não disse. Não disse que eu deveria ter avisado antes. Não perguntou quem ia tomar conta das coisas por aqui. Não criou um problema onde não havia nenhum. Só disse que eu ia adorar. E adorei. Porto de Galinhas em abril tinha um calor que entrava pela pele como uma bênção depois do inverno de Campinas. O mar era da cor que aparece nas fotos e que você acha que é exagero até ver com os próprios olhos e entender que a foto estava sendo honesta. Ficamos numa pousada pequena com cheiro de madeira e brisa constante. 5 mulheres acima dos 60 que passaram 4 dias rindo alto, comendo peixe fresco, caminhando descalças na areia e conversando sobre a vida com a honestidade que só aparece quando você está longe de casa e perto de quem conhece você de verdade. Na última noite, sentadas na varanda com uma caipirinha cada uma e o barulho do mar de fundo, a Sueli disse: Conceição, tem uns 2 anos que eu te vejo diferente. Você era boa antes, mas agora você é sua. Não entendi completamente o que ela quis dizer até mais tarde, quando estava deitada na cama, ouvindo o mar, com o teto escuro acima e uma leveza no peito que eu não sentia havia muito tempo. Ser sua.
Não ser de ninguém no sentido possessivo, mas ser de si mesma. Saber o que quer, o que não quer, o que suporta e o que não suporta mais. Saber que a sua existência não é um serviço prestado a outras pessoas. Dormi com aquela palavra rolando devagar. Sua. Minha. Voltei para Campinas num domingo à tarde com a mala cheirando a protetor solar e a alma mais leve do que eu lembrava que ela podia ser. A Márcia me esperava em casa. Não para me receber, ela não sabia o horário exato, mas porque tinha passado para deixar umas frutas na geladeira para quando eu chegasse. Encontrei um bilhete na mesa da cozinha com a letra dela. Bem-vinda de volta, mãe. Trouxe manga que você gosta. Tenho saudade. Fiquei olhando para aquele papel por um tempo, para aquelas palavras simples, que não eram grandes nem eloquentes, mas que eram reais, que eram dela. Dobrei o bilhete e guardei na gaveta. Depois peguei uma manga, descasquei devagar sobre a pia, com o suco escorrendo pelos dedos, e comi em pé, olhando pela janela para o quintal onde o jasmim que o Geraldo plantou ainda florescia toda a primavera com uma constância que me comoveu desde sempre. Hoje tenho 65 anos. 2 anos se passaram desde aquele dia de junho em que fiquei sentada com a xícara de café na mão, ouvindo meu genro dizer que eu tinha perdido a capacidade de decidir sobre minha própria vida. 2 anos que me ensinaram mais sobre quem eu sou do que os 10 anteriores somados. Ainda tenho a casa. Não vendi, não pretendo vender. O quintal tem um canteiro novo que eu mesma plantei, com ervas que uso na cozinha e flores que não têm utilidade nenhuma, além de serem bonitas, o que é utilidade suficiente. A aula de cerâmica continua, agora uma vez por semana, e tenho na estante da sala 3 peças que fiz com as próprias mãos, imperfeitas e minhas. O curso de escrita ficou no passado como curso, mas a escrita continuou como hábito, como presença, como conversa comigo mesma, que aprendi a não cancelar quando a vida fica movimentada. A Márcia está diferente. Não perfeita, que nunca foi o objetivo e nunca vai ser, mas diferente. Me liga sem motivo às vezes, só para contar uma coisa boba que aconteceu no trabalho, ou para me perguntar uma receita que ela poderia encontrar na internet, mas que prefere perguntar a mim porque, disse ela uma vez, quando você explica uma receita parece que a comida vai sair melhor. Ri daquilo e fiz questão de explicar cada detalhe. O Fábio continua sendo quem ele é, um homem que foi criado com um certo jeito de ver o mundo e que está, aos poucos, sendo desafiado por uma sogra que não joga o jogo que ele esperava. Não temos intimidade, mas temos respeito, que é mais do que eu esperava ter com ele há 2 anos. Os netos crescem. O Guilherme tem 12 anos agora e começou a tocar violão, o que enche a casa da Márcia de um barulho que ela reclama, mas sorri ao mesmo tempo. A Isadora terminou o livro do Jardim Secreto e partiu para outros 3. E toda vez que nos vemos, ela me conta o que está lendo com uma seriedade de quem acha que os livros são assuntos sérios. O que são? O Daniel continua em Belo Horizonte. Ainda liga toda semana. E quando vem me visitar, ainda reclama do colchão de mola, que eu poderia trocar, mas não troco, porque a reclamação dele me faz rir. E rir com o filho é um dos privilégios que a vida ainda me dá. Há uma coisa que aprendi nestes 2 anos que preciso dizer com cuidado, porque é a coisa mais simples e, por isso, a mais fácil de ignorar. Ninguém vai reconhecer seu valor enquanto você mesmo não reconhecer. Enquanto você continuar cedendo sem ser pedida, estando disponível sem ser chamada, se justificando sem ter feito nada errado, as pessoas ao redor vão aceitar essa narrativa porque é conveniente. Não porque são malvadas, mas porque, gente, em geral, aceita o que recebe sem questionar muito a origem. Quando eu parei de me anular, o mundo ao meu redor precisou se reorganizar. Algumas pessoas foram gentis nessa reorganização. Outras resistiram. E algumas simplesmente se afastaram, o que também foi uma informação. Aprendi que impor limites não é afastar quem você ama. É convidar quem você ama a te amar de verdade,
não a versão de você que serve. E quem aceita esse convite, quem fica mesmo quando você não é mais a solução para todos os problemas, esse é o amor que vale a pena guardar. Aprendi que silêncio é uma resposta. Que ir embora de uma conversa que não te respeita é um ato de dignidade, não de covardia. Que você pode amar alguém com profundidade real e mesmo assim não aceitar que esse alguém defina quem você é ou o que você pode fazer com o que é seu. Aprendi que 63 anos não é tarde para nada, que a cerâmica pode ser aprendida, que o mar de Porto de Galinhas merece ser visto pelo menos uma vez, que escrever é uma forma de conversar consigo mesma, que nenhuma conversa com outra pessoa consegue substituir completamente, que uma manga comida em pé na frente da janela pode ser um dos melhores momentos de um dia comum. E aprendi que às vezes, quando o mundo ao seu redor acha que você perdeu, o melhor que você pode fazer é não se defender, não provar nada, não entrar em disputa nenhuma. Às vezes, o melhor que você pode fazer é ficar quieta, firme e esperar. Não porque você está esperando que alguém te salve, mas porque você já sabe o que tem, sabe o que vale, sabe onde vai chegar, e não precisa de mais ninguém para confirmar isso. Eles acharam que eu tinha perdido. Eu só estava esperando. E o que veio depois disso foi, de longe, a melhor parte da minha vida. Se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Comenta de que cidade você está assistindo e se quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho.